Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 15. Quem encontrou, diga amém. Posso ler? Diz assim, Deus falando. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo, Paulo, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se, foi batizado. Amém? Paulo, que até então era Saulo aqui, ele passa a ser um escolhido de Deus. E é Deus dizendo a Ananias que já era também um escolhido. Ananias era um homem escolhido de Deus. Então você que está aqui comigo, eu vou ler de novo, olha só, acompanhe. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Você também é um escolhido de Deus? Então eu vou ler agora, você também que nos ouve pela rádio Nova Geração, pelo Facebook, que está aqui também na igreja. Eu leio e repita comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você crê nisso? Quem crê que Deus te chamou aqui? Quem crê que Deus te escolheu, não só te chamou, mas para você ser testemunha dele aqui nessa terra? Você crê nisso? Então você que crê nisso, desocupe as tuas mãos e vamos usá-las para dar a melhor salva de palmas para a santa palavra de Deus. Vamos aplaudir com toda a nossa força. Vai aplaudindo com toda a sua força. Enquanto você aplaude, vai glorificando ao Senhor teu Deus, vai dando glória. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra vai ser pregada agora, e nós queremos ouvir da tua voz e do teu Espírito. Tome o teu lugar de honra, fale conosco, meu Deus, através da tua palavra nessa noite, e que a tua palavra, meu Deus, faça nova todas as coisas em nossa vida, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga: eu fui escolhido. Então se assenta, escolhido de Deus. Minha gente, Saulo, ele era um discípulo da religião. O seu discípulo, o seu mestre e o seu professor acerca das questões espirituais e acerca do reino de Deus era o Gamaliel. Veja comigo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que esse Gamaliel era um homem muito entendido de Deus. Era um homem muito entendido mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E assim que você encontrar Atos 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e assim que você encontrar, diga graças a Deus. Versículo de número 34, diz aqui, mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei,
venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, porque estava ali o povo e os religiosos deliberando matar os discípulos, os apóstolos do Senhor. E Gamaliel se levanta no conselho, ele era membro do Sinédrio, ele fazia parte do Tribunal de Justiça de Jerusalém, era como se fosse a nossa Suprema Corte aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Então Gamaliel, além de fariseu, diz o texto, de um religioso conservador, de um religioso praticante, esse Gamaliel também era venerado por todo o povo e era membro do conselho. Era ele que demandava também na votação de quem deveria viver ou morrer apedrejado, caso alguém infringisse o mandamento da lei. E Paulo é, conforme o texto, discípulo dele. Eu quero que você veja comigo aqui no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, capítulo 22, que você vai ver essa demanda aqui que Paulo diz, quando Paulo está discursando diante também ali do povo em sua defesa. Vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo de número 3. Olha Paulo dizendo, Paulo, dando testemunho da sua defesa. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Nota que Paulo cresceu na religião. Paulo cresceu sendo discipulado na doutrina e na doutrinação do farisaísmo. Paulo dizendo, eu fui criado aqui nesta cidade e instruído aos pés de Gamaliel, conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E ele continua dizendo, e olha, eu era perseguidor deste caminho até a morte. Eu era um opositor da fé em Deus, do Evangelho, e metendo muitos, prendendo e colocando muitos em prisões, tanto homem como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados, presos para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. E Paulo começa a dar aqui o depoimento da conversão dele, como que ele encontrou Jesus, como que ele teve a revelação do Evangelho, como ele foi iluminado pela graça de Deus, sendo ele um homem perseguidor. Como ele disse, eu tinha autorização do conselho, do Sinédrio, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Paulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Paulo assinou a morte do cara praticamente. E aqui Paulo dando testemunho da sua defesa, dizendo, olha, sou muito zeloso, eu era muito zeloso nessa tradição judaica, até que eu fui iluminado pelo Evangelho, até que eu entendi que o reino de Deus não se consiste em tradições religiosas. O reino de Deus não trabalha nos moldes da religião como os fariseus faziam. Então veja que muitas vezes a pessoa está na religião porque ela pertence a uma religião, ela acredita ser escolhido de Deus, porque ela pertence a um grupo religioso. Como Paulo acreditava ser um escolhido de Deus e matar, e prender, e castigar pessoas que estão seguindo a Jesus em nome de Deus, porque ele acreditava ser um escolhido de Deus, e por ser um escolhido de Deus, ele era muito zeloso pelas tradições da lei, de tudo. Então muita gente, amado e minha amada,
tem essa ideia de porque pertence a um grupo religioso, porque aprendeu aos pés de um grande erudito, porque eu sou de Calvino, eu sou de John Wesley, eu sou de fulano de tal, eu sou das igrejas tradicionais, eu sou do catolicismo, eu sou do protestantismo mais, podemos dizer, mais tradicional, então eu sou um escolhido de Deus. Veja que para ser um escolhido de Deus, não depende da pessoa ter nascido e crescido e aprendido dentro de uma religião, não significa que ela é um escolhido de Deus. Veja que Saulo até então, ele cresceu dentro da religião, ele cresceu dentro da igreja, defendia as doutrinas e os dogmas da fé dele, e mesmo assim Paulo, até então Saulo de Tarso, não era um escolhido de Deus. Acompanhe o texto, que coisa impressionante isso, minha gente. Você não pode entrar nesse erro, não é porque você faz parte do protestantismo, porque você faz parte de uma comunidade, é porque você conhece a Bíblia, é porque você fez teologia, é porque você conhece a palavra, que Deus te escolheu. Veja que Paulo tem currículo, tem ou não tem? Tem currículo, e o currículo dele não é pequeno. O cara falava 4 idiomas, cresceu aprendendo a lei de Deus aos pés de um homem que era venerado pelo povo por causa do conhecimento, o Gamaliel. Paulo cresceu no farisaísmo, na prática do farisaísmo, impressionante. Ele mesmo disse aqui, verso 3, quanto a mim, sou varão judeu, ou seja, tenho pedigree. Eu tenho pedigree, eu sou judeu. Como que ser judeu? Paulo está dizendo, eu tinha essa tolice, eu achava que ser um judeu já era e dava direito de ser escolhido de Deus. Tem gente que é assim, tem gente que venera porque fulano é judeu. Como que se o judeu fosse mais do que eu? E eu mais do que o judeu? Em Jesus não há judeu, não há grego, não há nada. Em Cristo caiu a parede de separação. Todos foram cerrados debaixo do pecado, para que Deus houvesse de graça com todos. Mas Paulo tinha essa ideia, eu sou judeu. Tem gente que é assim, eu sou crente, eu sou da AD, eu sou da IUD, eu sou dali, eu sou de cá, eu sou da nova geração, eu sou disso, eu sou daquilo. Tem gente que acha que isso é pedigree, que isso lhe torna e lhe dá atestado de aptidão de escolhido de Deus. Paulo está dizendo, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Paulo está dizendo, eu sou um cara instruído, eu conheço de lei. Eu estudei com o cara mais eloquente, mais inteligente de todos os nossos rabinos, e ele era venerado pelo todo o povo. Paulo está dizendo que isso não lhe fez dele um escolhido, pelo contrário, tornou um homem cego acerca das verdades espirituais. E ele diz, olha, instruído conforme a verdade da lei. Eu levava a lei muito a sério, a ponto dele consentir no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então veja que a pessoa acha, porque é escolhido de Deus, ela pode e tem o direito de sair apedrejando quem achar pela frente. Não, porque eu sou crente, eu não sou tolo, eu não aceito que mexam com a minha fé, como se isso lhe desse atestado de alguma coisa diante de Deus. Paulo tinha tudo isso, mas não era escolhido. Paulo tinha pedigree, Paulo tinha religião, Paulo tinha histórico, religioso, cultural, tudo, família, tradição. Ele está dizendo, sou varão judeu, de Tarso da Cilícia, nossa família tem história, nossa família conhece tudo. E ele diz, zeloso para com Deus. Olha só, minha gente, o cara é zeloso.
para com Deus, minucioso nos detalhes, nos serviços a Deus. Outro fato, a pessoa pensa que porque cuida de um ministério, é líder de uma congregação, está à frente de um trabalho, está fazendo a obra em nome de Deus, a pessoa pensa que é escolhido, ou não? Quantos que te diz, não mexe não porque é um escolhido de Deus fulano de tal, é ou não é? Como que se título e cargos dá-se aval para ser escolhido de Deus? Paulo está dizendo, eu era zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Mas Paulo está dizendo, mas persegui este caminho. Eu persegui a Jesus Cristo, o próprio Deus. Ou seja, o cara, Paulo, ele fala em nome de Deus, foi instruído em nome de Deus desde pequeno e persegue o Deus a quem ele crê. Você vê que a pessoa cai numa incoerência por causa de se achar escolhido de Deus, acaba vivendo uma vida equivocada na fé, achando que está agradando a Deus, fazendo em nome de Deus, mas está lutando contra Deus. Isso é um perigo terrível na vida de quem crê em Deus, porque muitas vezes achando que está do lado de Deus, está o quê? Se opondo a Deus. E quem ouviu a pregação domingo entende que aquele que é chamado, ele se opõe. Então Paulo só era um chamado até então, e ele era um opositor, porque ele não ouvia a voz de Deus, ele não ouvia a voz do Espírito Santo, o coração endurecido, e endurecido de tal forma que ele começou a perseguir o caminho da verdade, e não só a perseguir o caminho de Deus, até a morte, matando gente, prendendo, colocando pessoas em prisões, tanto homem como mulheres. Ele não tinha distinção para afligir, seja lá quem fosse, que não aceitasse os dogmas da religião dele. Tem muitos que se dizem escolhidos de Deus, mas defendem só os dogmas religiosos, defendem os seus conceitos religiosos, não o evangelho. E aí está um risco gigantesco, minha gente, porque você pode estar lutando contra Deus, você pode estar indo contra Deus, e dura coisa é lutar contra Deus. Paulo vai ouvir isso no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, duro é para ti lutar contra os agrilhões. Veja lá o próprio Deus falando com ele. Veja que Deus vai falar com Paulo dizendo: você está lutando contra mim, rapaz, você está sendo o meu opositor. Não, mas eu aprendi na religião assim, porque eu sou um escolhido. Não, tu não é escolhido ainda, tu ainda vai tornar-se um escolhido. Ele está indo até Damasco para prender mais gente, para matar mais gente, para bater em gente, para levar as pessoas que creem em Jesus, negar a Jesus. E ele vai até aqui no capítulo 9, com essas cartas que ele falou, e veja o que aconteceu. No versículo de número 5, quando ele cai do cavalo. Vamos ler aqui no versículo de número 3 em diante. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo não serve a Deus, gente? Como é que alguém que serve a Deus persegue a Deus? É contra Deus. Pode alguém que serve a Deus ser contra Deus? Sim, quando não é alguém que ainda não foi um escolhido de Deus para andar na obediência da palavra. Ele só é um religioso, ele só é um frequentador do templo, ele só é um frequentador das sinagogas, ele só é alguém que tem um erudito, Gamaliel, sobre ele só é um homem que participa do sinédrio, ele só é um homem que na sua presunção acredita ser escolhido por Deus, para defender Deus, mas ele não está defendendo Deus, e não é um escolhido de Deus. Ele, na presunção dele, ele acredita que ele é um escolhido de Deus, mas ainda ele não é escolhido dos céus. Ele é só o Saulo de Tarso,
que carrega um ódio no coração, que carrega uma raiva no coração, porque as pessoas não seguem a religião que ele pratica do jeito que ele pratica. Ele é só um homem raivoso, ele é só um homem que carrega ódio e raiva no coração. Ele é um homem que está cego pela religião, ele é um homem que não consegue enxergar as verdades eternas, é um homem carregado de raiva e de ódio. Uma pessoa que está carregando o ódio e a raiva do seu semelhante no seu coração, nunca será um escolhido de Deus. Precisa ter um encontro com Deus para ser um escolhido de Deus. Porque muita gente se diz escolhido de Deus, mas anda com o coração carregado de raiva e de ódio. Sim ou não, gente? Com muita raiva das pessoas. Essas pessoas não seguem a minha religião, então eu não gosto de fulano. Essa pessoa não... A pessoa começa a criar empatia, antipatia pelos outros. Começa a criar uma certa antipatia com quem não anda na mesma fé. Paulo, carregado de ódio, disse: eu vou pegar essas cartas e vou bater em muita gente que falar que crê em Jesus Cristo. O coração do homem está cheio de ódio, cheio de raiva para defender a religião. E tem gente que por causa de religião, por causa de dogmas humanos, briga entre família, briga entre amigos, não consegue, não, porque nós somos separados. Paulo era fariseu, a palavra fariseu em hebraico quer dizer parush, que quer dizer aquele que é separado dos demais. Tem crente que é metido a besta desse jeito: eu sou separado de Deus, eu não misturo com essa ralé. E aí eu não entro na tua família não, porque na tua família só tem gente que não presta, macumbeiro, católico, adorador de imagem, de escultura. E aí carregando um ódio, porque eu sou um escolhido de Deus para ser luz nesse mundo, mas carregando ódio e raiva das pessoas. Carregando raiva e antipatia pelos outros, sem amor, sem misericórdia, sem perdão. Paulo não perdoou Estevão não. Paulo disse: vamos matar Estevão mesmo. Ele consentiu na morte do Estevão. Então eu e você, como escolhido de Deus, não podemos carregar essas marcas religiosas dentro da gente. Temos que pedir para que o Espírito Santo nos livre todos os dias desse sentimento religioso, de defender a religião. Meu amado e minha amada, Deus não precisa que ninguém o defenda. Deus é poderoso e autossuficiente, e Ele é Senhor. Não precisa ninguém defender Deus. Paulo está crente que é escolhido e defensor de Deus, mas ele cai por terra e uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Mas não conhece a voz de Deus? Isso me assusta. Um homem que se diz conhecer toda a lei de Deus, sim ou não? Você vê que a letra realmente mata, né? Porque ele conhece a letra toda, mas não conhece a voz do Senhor que falou para escrever a letra. Olha que incoerência. Eu digo que conheço a Deus, que sou escolhido de Deus, mas não conheço a voz de Deus. Tem muita gente assim. Não consegue distinguir a voz de Deus. Quem és, Senhor? Quem és? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Eu sou Deus. Eu sou Deus a quem tu diz defender, mas tu mata em meu nome, tu persegue em meu nome, tu odia em meu nome, tu persegue pessoas e não tem misericórdia de pessoas em meu nome. Eu sou esse a quem tu diz que me conhece. E tu está dizendo: quem és, Senhor? Quem és? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu é o meu perseguidor. Duro é para ti recalcitar contra aguilhões. Aguilhão é uma ferramenta de tortura que quanto mais você tenta escapar, mais ela machuca. Quanto mais você tenta, se balança, se mexe, mais ela vai te machucando. É algo que é muito mais forte do que você. Jesus está dizendo: Paulo, Saulo,
Duro é para ti lutar contra alguém que é mais forte do que você. Por que você está resistindo à minha voz? Por causa da religião? Tu vai ficar até quando aí, só sendo um chamado? Só alguém que se foi chamado para a religião. Eu e você, meus amados, nós fomos um dia chamados para participar de um grupo religioso, sim ou não? Todos nós fomos chamados, eu, você, fomos um dia chamados para um grupo religioso, mas Deus não quer que nós ficamos só chamados para um grupo religioso. Ele quer que eu e você nos tornemos um discípulo dele, um chamado, não somente, mas alguém que é escolhido dele para viver a bênção dele aqui nessa terra. Por que me persegues? Por que você está lutando, recalcitando contra os agrilhões? Por que você está insistindo? Eu estou querendo te escolher, rapaz. Eu estou querendo que você, o meu projeto de vida para a tua vida, Saulo, é que tu seja um escolhido meu nessa terra. Eu quero que você seja um escolhido, mas você fica resistindo, você fica se debatendo. Eu já te chamei várias vezes, eu tenho te chamado, mas você prefere atender às demandas da religião, os dogmas da tua religião, os conceitos da tua religião. Paulo, abra mão dos teus conceitos, da tua filosofia, de tudo que você aprendeu aos pés de Gamaliel é bom. Sabe que Paulo disse lá aos Gálatas, que tudo que ele aprendeu, ele tem isso como esterco. Está lá na carta de Paulo aos Gálatas. Ele tem todas as coisas que aprendeu, ele abriu mão de tudo para ganhar a Cristo. Ele abriu mão de todas as coisas pela excelência do Evangelho. Ele disse, eu tenho todas essas coisas como esterco, como para mim não tem valor nenhum, como nada, para poder ganhar a Cristo. Você tem que tornar-se um escolhido de Deus. As pessoas querem te formar como religioso, as pessoas querem te criar e te colocar num conceito da caixinha da religião, mas Jesus Cristo, Ele quer que você torne-se verdadeiramente um escolhido dele aqui nessa terra. Nós temos que passar desse nível de chamado religioso para escolhido de Deus, sendo discípulo dele. Por que me persegues? E aí Paulo cai no chão, você conhece a história toda, e Paulo vai ser orientado por Deus para ir para uma casa e ficar lá aguardando. Escute o que eu vou te dizer. Para você tornar-se um escolhido de Deus, você tem que ter paciência e ouvir a voz do Senhor e começar a obedecê-la, porque olha a orientação de Deus para Paulo. Vá comigo aqui no capítulo de número 9, versículo de número 6. E ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Diga comigo, primeiro passo para ser um escolhido é saber e querer saber o que Deus quer que eu faça. Anote isso. Se você quer viver como escolhido de Deus, você tem que perguntar para Deus. O escolhido não faz o que quer, o escolhido faz aquilo que o seu Senhor determinou para ele. Senhor, o que queres que eu faça? Já perguntou para Deus? Ou você sai fazendo as coisas sem orientação? O Senhor quer que eu faça o que agora? Se você quer entrar para nível de escolhido, você tem que perguntar para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida ministerial? O que o Senhor quer que eu faça do meu casamento? O que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu te sirva, meu Deus? As pessoas simplesmente saem atropelando e fazendo. Não, porque a religião me mandou fazer, porque a religião me disse que é assim. Não, Paulo agora não está consultando a religião, Paulo não está consultando o Gamaliel, Paulo não está consultando o Sinédrio, Paulo está consultando a voz de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Quantas coisas você fez na vida e não pediu a direção de Deus? Quantas coisas você decide de forma do achismo? Eu acho que é assim.
e não pergunta: o que quer que eu faça, Senhor? Aí a pessoa sai fazendo, quando dá na telha. Não, o escolhido de Deus não faz o que dá na telha. O escolhido faz aquilo que o Senhor diz. E olha o que o Senhor disse aqui: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Deus disse: eu vou preparar alguém que vai te instruir como você deve viver e o que você deve fazer. Deus disse: Saulo, estou te enviando a uma cidade, você vai lá e fica lá, porque lá será dito o que te convém fazer. Diga, grife isso na tua Bíblia, marca aí: o que te convém fazer. Escute isso, grife aí. Segunda coisa que eu quero que você aprenda: Paulo uma certa vez vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É o que Deus está dizendo para ele. Ele aprendeu na prática mesmo, hein? Você vê que anos depois ele não esqueceu que a vida de um homem deve ser conduzida não de qualquer jeito, mas com aquilo que é conivente com a palavra de Deus. Irá te dizer o que convém, porque tem coisas que não nos convém fazer como escolhido de Deus. Mesmo sendo escolhido de Deus, nem tudo me convém fazer. Tem coisas que não convém você fazer pelo fato de você ser um escolhido agora. E sendo um escolhido, tem coisas que tem que ser mudadas na tua vida. Tem coisas e hábitos e atitudes e formas tem que ser mudada, porque agora você teve um encontro com Deus nessa caminhada. Você foi chamado para um grupo religioso, mas no meio desse grupo religioso chamado protestantismo ou cristianismo, você teve um encontro com o Senhor da glória. E Ele está todo momento te dizendo o que deve fazer. Ele está usando discípulos dele, Ele está usando mensageiros dele para te dizer o que convém fazer ou não convém fazer. Mas as pessoas não querem dar ouvidos aos discípulos de Jesus, preferem muitas vezes dar ouvidos aos falsos profetas espalhados, que porque lhe falam aquilo que é o quê? Conivente. Está cheio de falso profeta aí que vai falar o que você quer ouvir, não o que te convém, realmente que é para fazer. E aí muitas vezes você que está sensibilizado, está fraco na fé, está desmontado na fé, está ferido na vida, e aí você ouve alguém que diz aquilo que te é conveniente a você, mas não convém você fazer. Olha a orientação do Senhor: entra na cidade, fique ali, porque lá te será dito o que te convém fazer. Você tem que aprender isso, que o escolhido de Deus faz aquilo que convém para Deus, não o que é conivente para mim. Lá Ele vai te falar o que eu quero de você. Lá Ele vai te falar o que eu quero para a tua vida, o que convém, o que cabe para a tua vida. Deus tem algo para você que só cabe para você, mas para isso você precisa se deixar ser discipulado, cuidado, trabalhado pela presença de Deus e o Espírito dele na tua vida. Porque, como eu volto a repetir, nem tudo convém. Tem coisas que parecem conivente para a gente, mas não convém para um escolhido, e não é o que Deus tem para o escolhido. Porque o que Deus tem para o escolhido é só para o escolhido. E aí é você que decide se quer viver o que convém para Deus ou o que convém para você. E muitas das vezes nós escolhemos o que nos convém, o que cabe para nós. Nós achamos que, não, isso aqui é melhor para a gente, é ou não é? Isso aqui é mais light para mim, eu vou por aqui, vou fazer aqui, vou levar a vida desse jeito, porque aqui é mais, me convém.
Mas eu sou um escolhido de Deus. É presunção isso, porque o escolhido de Deus não vive para ele, ele vive para testemunhar acerca de Deus. E aí, aqui no capítulo 9 ainda, Deus disse: vai, e lá te será dito. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Quem estava com Paulo ouviu a voz, viu a voz orientando, mas não via ninguém. Escute, todos ouvem a voz, veja, ouça o que eu estou te dizendo. Eu estou ministrando aqui, tem gente me ouvindo pela rádio, tem gente me ouvindo no Facebook, e vocês que estão aqui na igreja, que estão ouvindo a mesma voz, mas nem todos conseguem entender o chamado e a escolha de Deus. Veja que, perceba que todos ouviram, sim ou não? Mas só Paulo foi escolhido. Só Paulo foi escolhido. Os outros ouviram a voz e não teve mudança nenhuma na vida dos demais. Veja que quando Deus escolhe você e você se curva a essa voz da escolha de Deus, a tua vida muda por completo. Em contrapartida, outros ouvem a mesma voz e a vida continua do mesmo jeito. Continua na sua religiosidade, continua no seu caminho do ódio, continua no seu caminho da raiva, continua no seu caminho da ignorância, da brutalidade. Veja que eles ouviram a voz, igual Paulo. Eles viram o diálogo entre Paulo e Deus. A voz que transformou Paulo não teve efeito nenhum na vida dos demais. E muitas das vezes é assim, a voz que muda a minha vida, muitas vezes não muda a sua, porque você não dá mínima à escolha de Deus para a sua vida. Porque você quer continuar vivendo como lhe convém, não como convém a Deus. Então aí você diz: por que, pastor, eu estou na igreja e a minha vida não muda? Porque a voz é só uma voz. Porque a pregação que sai do altar do Espírito é só uma voz ecoando, e você ouve e sai daqui e continua do mesmo jeito. E aí você vai culpar a religião, você vai culpar o pastor, você vai culpar todo mundo, mas só alguns é que se curvam a essa voz. E Paulo ouviu. Paulo poderia fazer o seguinte: é coisa da minha cabeça, eu vou seguir o caminho mesmo, vou pegar os crentes e vou dar-lhe uma surra, é aí que agora eu vou pegar todo mundo e vou bater mesmo. Não, mas ele sai dali transformado para se tornar um escolhido de Deus. Nós temos que sair da presença de Deus, nós temos que sair depois de ouvir uma palavra, sair da presença de Deus, sair depois de ouvir uma palavra dizendo: eu estou saindo daqui para ser um escolhido de Deus e para viver coisas grandes e novas em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Você tem que sair da presença de Deus com essa convicção: vou sair para viver algo novo na minha vida, porque Deus me escolheu para viver em novidade de vida. Eu já saio da presença de Deus na certeza de que algo novo irá acontecer sempre na minha vida, gente. Isso é espontâneo, porque você não pertence mais ao ciclo religioso, da religiosidade. Você agora é um discípulo de Jesus, um escolhido e uma escolhida de Deus, para viver as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi a luz que iluminou a Paulo, e Paulo saiu dali. E olha só, acompanhe, porque agora ele está no caminho dos escolhidos. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos não via ninguém. Digo, escolhido só passa a enxergar a verdade depois que Deus declara que é escolhido. Ele está no processo de escolha. Ele está no processo. Não pode viver como convém, tem que viver como é conveniente a Deus, não a ele. Se curva a voz, abre mão de tudo aquilo que é religiosidade do passado, aquela vida velha, e agora está cego.
não consegue ver ninguém. E guiando-se pela mão, o conduziram até Damasco, ou seja, se deixou ser conduzido. Começou a ter que ter confiança em quem ele não consegue ver. Porque agora ele tem que aprender a não confiar em si. Ele tem que aprender a confiar nos outros. O escolhido, ele não confia em si. O escolhido acredita que a sua vida está sendo guiada por Deus. O escolhido, ele confia que mesmo que sejam os homens que estão nos conduzindo, mas os homens estão sendo conduzidos por Deus para nos guiar até onde nós temos que chegar. E você vai ter que confiar. Muitas vezes eu não vou confiar em ninguém não, pastor. E a Bíblia diz em Provérbios que até o coração do rei está na mão do Senhor. Se Deus colocou pessoas no teu caminho para te guiar, não reclames, confia em Deus, porque o escolhido está não na mão dos homens, está na mão de Deus. Mesmo que seja homens guiando, mas se é o escolhido de Deus, os homens vão te guiar até aonde Deus quer que você chegue. Será que é difícil entender isso? Olha que coisa fácil. Olha que coisa simples de nós entendermos. Só estou lendo o texto para você. Olha só, agora ele está sendo conduzido por homens, que ele tem que confiar que vai levar ele até onde deve chegar, em Damasco, na onde Deus disse: você vai entrar na cidade, você vai estar lá, e lá você fica. E lá eu vou te dizer o que te convém fazer. Ali você vai saber. E ele tem que confiar agora, e muitas das vezes você não confia. Você diz: ah não, vou saber onde essa pessoa está me levando? Sei lá, vou confiar nessa pessoa nada, pastor? Meu Deus, tudo ímpio, tudo pecador. E quem está levando Paulo? Tu acha que é crente? Não, são homens que ouviram a voz e que não quiseram ter compromisso com Deus. Vamos levar você até onde tem que levar. E eles estão levando Paulo aonde Deus quer realmente que Paulo chegue. Essa é a certeza que você tem que ter, que de qualquer forma, de qualquer jeito, o escolhido de Deus, ele chega aonde tem que chegar. Não tem ninguém que impede. Quem é escolhido? Olha, essa balela, olha, deixa eu cortar essa balela aqui, para você estar aqui cortando por aí. Esse negócio de que as pessoas dizem: ai, fulano atrapalhou a minha vida, Beltrano atrapalhou a minha vida. Mentira. Porque quem é escolhido de Deus, chega aonde tem que chegar, porque é Deus que faz, não é o homem. É Isaías 43:3, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então que conversa fiada é essa que alguém atrapalha a minha vida? Ninguém atrapalha a minha vida, pelo contrário, são instrumentos de Deus para levar aonde eu tenho que chegar. Que conversa é essa? É um caminho que eu tenho que ir. Tem gente que fica retado, bravo, que fulano, que Beltrano. Eu falo, graças a Deus pelos que estão tentando me ajudar, ou atrapalhar, porque até atrapalhando me ajuda. Como, pastor? Romanos 8:32. O que está escrito, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foi chamado pelo seu decreto. Qual é o decreto? Eu te escolhi. Então eu vou chegar aonde eu tenho que chegar. Eu só preciso deixar o Espírito Santo guiar a minha vida. Eu só preciso deixar Deus me conduzir constantemente para onde eu tenho que ir. Ninguém atrapalha. E como nós vamos fazendo isso? Capítulo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, jejuando e orando. Paulo, durante 3 dias jejuou e orou. Começou a buscar a Deus agora. O que você precisa fazer nesse tempo em que Deus está te escolhendo para ser um eleito dele, um escolhido dele? Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a face de Deus. O escolhido ora, jejua e busca a Deus. Tem gente que diz: é escolhido, mas não cultua, não toma santa ceia, não faz a obra de Deus e é escolhido. Eu sou escolhido. Não, é tudo menos um escolhido ainda. É tudo menos um escolhido, porque Paulo aqui está no processo de escolha. Porque esse processo aqui pode ser abortado, sim ou não?
Qualquer momento ele pode desistir, qualquer momento ele pode dizer, eu não quero isso para a minha vida, qualquer momento ele pode dizer, vou jogar tudo para o alto e voltar para o farisaísmo, vou voltar para a tradição religiosa. Isso pode ser abortado a qualquer momento, ele pode desistir disso a qualquer instante. Paulo pode parar a qualquer momento. Então ele está no processo de escolha, como eu e você, estamos num processo, e até se consolidar como escolhido de Deus, nós temos que ir vivendo dessa caminhada, para que eu e você possamos viver a recompensa de Deus. E aí, enquanto isso, Deus vai lá falar com Ananias, um escolhido de Deus, porque Deus comunica só com o escolhido. Deus vai lá e diz, Ananias, faz o seguinte, porque o escolhido tem que ter prontidão. Lembra como eu disse, Abraão era um escolhido? Você lembra que eu disse de Samuel domingo que era um escolhido? E qual é a característica do escolhido? Prontidão. Abraão, eis-me aqui. Eli, quando disse a Samuel, se você ouvir essa voz de novo, diz, diga, o teu servo ouve, eis-me aqui. O escolhido diz, eis-me aqui. Olha Isaías escolhendo, quem enviarei? Quem será o escolhido? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E diz aqui no texto, no capítulo 9, verso 10, e havia em Damasco um homem chamado Ananias, e o Senhor disse, Ananias, e ele respondeu o quê? Escolhido é prontidão, minha gente, eis-me aqui. Escolhido não fica com conversa atravessada, escolhido, Deus falou, estou pronto. É o que é. Coitado do Ananias. Sabia onde estava se enfiando, tadinho. Deus disse, tá bem, escolhido é para tudo, escolhido é até para os momentos mais terríveis da vida. Deus diz, Ananias, levanta-te, vai a Damasco, à rua direita, na casa de fulano de tal, lá tem um homem chamado Tarso, Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. O cara é escolhido, está no processo de escolha, tem que orar. Você quer ser escolhido de Deus, mas numa hora 10 minutos? Quer ser escolhido de Deus, a gente chama para o culto da intercessão, não vem. Chama para os cultos de oração, a pessoa não vem. Eu sou escolhido, não. Quer ser escolhido, tem que estar orando. Ananias está orando também, e Deus disse, levanta-te, vou te dar uma missão agora. É escolhido? É, então tem uma coisa boa para tu. Tem um homem perigoso aí que precisa se converter. O cara estava cheio de ódio, cheio de raiva, matava muita gente, e Deus disse, vai lá, porque numa visão, ele está orando e está tendo visão. Diga, escolhido, pode estar cego fisicamente, mas a visão espiritual está aberta. Olha o privilégio da caminhada do escolhido. Não posso estar entendendo nada da minha volta, não enxergando nada das coisas da minha volta, mas eu estou vendo a visão celestial me guiando para o caminho certo. Diz, ele está orando, e em uma visão ele via um outro homem entrando e impondo a mão e orando sobre ele. E ele é Paulo. E aí Ananias respondeu, Senhor, versículo 13, olha, eu ouvi muita coisa acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? O cara é muito violento, ele é causador de males. Estou fora, mas como é escolhido, tem que se submeter à voz de Deus. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Senhor, pelo amor do teu nome, o Senhor está me mandando para a boca do leão. Esse cidadão tem carta dos principais de Jerusalém para prender quem quer que seja que invoca o teu nome, e o Senhor está mandando eu ir lá? É, porque tu é escolhido. Escolhido não tem missão fácil. Escolhido passa por maus bocados, sim, mas o problema para muita gente é que passa pelos problemas, pelas dificuldades, sempre não como escolhido, porque o escolhido não teme, porque se Deus falou, ele vai, executa, e Deus é na vida dele. Vai sim, Ananias. E Ananias disse, Senhor, não dá não. E disse porém o Senhor, vai sim, porque este para mim é o quê?
é vaso escolhido. Vai, porque esse também, como você, é um escolhido. Eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa. Quando lá encontra o Saulo, e aí diz: Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do quê? Do Espírito Santo. O escolhido de Deus, o primeiro passo, quando se torna o escolhido de Deus, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, para que os olhos naturais se abram para a vida. Porque a visão espiritual de Paulo já está aberta, mas ainda a visão terrena está o quê? Fechada. Quando você se torna um escolhido de Deus e é cheio do Espírito Santo, os teus olhos começam a se abrir para ver a vida realmente como é. Aí agora você não tem só visão espiritual, você passa também a enxergar a vida com outros olhos. Um escolhido passa a enxergar a vida com outra visão. Um dos sinais de um escolhido é que ele passa a enxergar a vida com outros olhos. Um escolhido não enxerga mais a vida como enxergava anteriormente. Talvez ainda você está enxergando com a velha visão do chamado, da religião, da tradição, dos dogmas. E aí você não consegue sair desse ciclo que você vive. Eu espero que neste mês de dezembro, dos escolhidos de Deus, você seja cheio do Espírito Santo como nunca antes. Porque quem é escolhido tem que estar cheio do Espírito. E você vai ver que Paulo, a partir daí, se torna um homem muito cheio do Espírito Santo. Ele se tornará uma testemunha do Evangelho na terra, defensor realmente do Evangelho. E ele passa a ser defensor da vida. Ele era um homem que matava e causava males. Você vê que muitas das vezes, quanto mais a pessoa ela é religiosa, e ela só vive naquele nível do chamado, ela causa mais males do que defende a vida. Só vive males, males e mais males e mais males, causador de mal, se torna um peso na vida dos outros. Mas quando você é escolhido, você não se torna mais peso para ninguém. Quando você é escolhido, você se torna luz do mundo e sal da terra em Cristo Jesus. E o escolhido tem proteção de Deus. O escolhido tem proteção do Senhor. O escolhido, ele é provido por Deus. O escolhido de nada tem medo. O escolhido, ele vai guiado pelo Senhor. Eu quero orar pela tua vida agora. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos orar pelo teu pedido de oração. Nós começamos esse propósito domingo dos escolhidos de Deus. Esse mês de dezembro é o mês dos escolhidos. Vamos declarar o mês todo, orando toda a noite, 7 minutos. Seja meia-noite, se você não conseguir meia-noite, ore antes, fale com Deus antes de dormir. Não importa, meia-noite ou não. O importante é você orar os 7 minutos. Porque o escolhido está o quê? Orando. E é nessa oração que Deus vai te dar a visão. É nessa oração que Deus vai te mostrar o que convém fazer. É nestas orações que Deus vai dirigir você até onde deve ir. E Deus vai levantar pessoas do teu lado para te conduzir. Outros escolhidos para andar com você. Deus vai colocar outros escolhidos para que você junto seja cheio do Espírito Santo. Deus vai preparar pessoas escolhidas dele para te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus Cristo. Pode ter certeza, se você se curvar à voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui,
vou seguir o caminho dos escolhidos. Deus vai levantar muitos Ananias para te ajudar a ser cheio do Espírito Santo e voltar a enxergar a vida com bons olhos, em nome de Jesus Cristo. Então se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar agora. Nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu quero orar por você. Então você que já está nesse propósito de oração, você que ainda não está, pastor, vou começar hoje, então eu vou te entregar daqui a pouco o pedido de oração, para você preencher, levar para a tua casa e me trazer na sexta, junto com o projeto de vida, tá? Já já eu vou te explicar como vai funcionar, mas antes nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus.